Olá, já está no ar o Miscelânea, em uma edição especial de estreia. Hoje a Ale Cardoso iniciará a apresentação do programa aqui comigo. Muito obrigada, Fabi. Estou muito feliz com essa oportunidade. Então vamos lá que o programa está imperdível. Hoje vamos falar sobre estética e um projeto super interessante de auxílio na aprendizagem infantil. Então não saia daí, o Miscelânea está só começando. Você já deve ter sentido a sensação de estar caindo quando estava adormecendo. Isso é bem comum. Mas por que será que isso acontece? Normalmente isso acontece quando ainda estamos pegando no sono. Despertamos de repente e o fenômeno recebe o nome de espasmo hípnico. Mas não se sabe ainda ao certo os motivos. Existem apenas teorias em torno das causas. A sensação de estar caindo durante o sono é explicada em uma teoria que afirma que esses espasmos aconteceriam em decorrência do relaxamento dos músculos e também devido a mudanças de temperatura e respiração no organismo. Assim, o cérebro interpreta como um sinal de queda e manda um sinal para que o corpo reaja. Normalmente, isso ocorre com mais frequência em pessoas que têm insônia, ansiedade, fadiga, desconforto físico, assim como estresse. É mais comum que você passe pela experiência quando está mais cansado ou não dorme bem. Espasmo hípnico, simples assim. Muito legal, Ale. Bom, vamos falar agora sobre beleza, que não deve ser associada à vaidade. Os tratamentos estéticos podem aliviar o estresse, fortalecer o sistema imunológico e elevar a autoestima, proporcionando assim saúde. Vamos receber hoje aqui a Alessandra Brandão. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Vamos falar um prazer. Um pouco mais então sobre estética, sobre beleza. Vamos lá. Alessandra, de que maneira então que os tratamentos estéticos podem melhorar a nossa saúde? Na verdade, você já falou um pouco do que eu ia começar falando, né? A estética, ela vem, na verdade, para agregar a autoestima, né, tanto de homens quanto mulheres. Hoje em dia, nós temos tratamentos acessíveis, né, tratamentos que trazem o bem-estar para mulheres e para homens. Alessandra, eu tenho um dado aqui que aponta que 7.000 salões de beleza são abertos por mês em todo o Brasil. Podemos dizer, então, que o mercado da beleza está em constante evolução, né? O dado é do Sebrae. Exatamente, é isso mesmo. A gente percebe que todos os anos nós temos empresas, né, salões de beleza, profissionais liberais que estudam, né? Tem a grande diferença, né? A gente determina como duas categorias. Aquelas profissionais que estudam, que buscam as especializações, e tem aquelas também que faz o cursinho lá de 1 mês, 2 meses e acha que já é uma esteticista, abre o seu espaço dentro da própria casa, e aí é um ponto que eu não sei se a gente vai chegar lá, mas eu gostaria de abordar. Sim, né? é uma situação, um fator bem complicado, né? A gente ouve muitas notícias e às vezes as pessoas acabam ficando com receio de se submeter a um tratamento. Exatamente. Mas existem que fatores que a gente deve levar em conta ao procurar um local para fazer um tratamento estético? Primeiro de tudo, é um hábito que nós, enquanto consumidores, deveríamos assumir, né? Então, eu estou te procurando como uma prestadora de serviço, e aí me conta, como que é a tua formação, do que você, onde você se especializou, né? Me conta que tipo de trabalho que você faz, né? E a sua clínica, o que ela tem? Os seus equipamentos têm o selo da Anvisa, que eu acho que é super importante, né? Hoje em dia, o consumidor, o cliente, o paciente que não busca trazer essa informação para si, ela corre o risco, ela está se colocando em risco, assim como no salão de beleza, como você falou, né, que você chega lá e a gente vê isso o tempo todo, né, em Fantástico, em todos os canais de mídia, falando que a pessoa foi lá e perdeu o cabelo. Né? Nós também, enquanto pacientes, enquanto clientes de uma boa esteticista, a gente confia numa boa esteticista e tem que estar realmente preocupado com a tua saúde, porque você está se colocando nas mãos daquela profissional. Né? E hoje em dia, o nosso xodó é a criolipólise. Quem nunca ouviu falar de queimaduras horríveis sobre a criolipólise? Né? É um equipamento que é extremamente eficaz, que traz para a gente resultados em pouquíssimo tempo, né? Por exemplo, para tratamento de gordura localizada, a criolipólise. Né? Ela faz a apoptose, que é a morte programada daquela célula de gordura,
acontece que você tendo uma profissional que você confia, tendo uma profissional que você sabe que trabalha com uma membrana de segurança, que é uma membrana certificada pela Anvisa, que trabalha com uma máquina que eventualmente passa por revisões, né, e uma máquina que tem o registro da Anvisa, né? Estamos falando de um dos itens só que a gente pode abordar dentro do estética, que é uma das coisas que hoje em dia a gente sempre escuta falar a respeito de a cliente foi queimada, a cliente ficou com mancha, ficou com hematomas, né? Outro fator que nos preocupa muito também é a questão da fotodepilação, né? Nós recebemos lá no nosso local de trabalho, na nossa clínica, N pessoas, consumidores, que chegam queimados. E existe o risco mesmo. Porém, é um tratamento extremamente eficaz, é um tratamento extremamente seguro. Você só precisa saber com quem você está fazendo esse tratamento. E preços muito abaixo do mercado também a gente sempre deve desconfiar. Desconfia, né? Gente, desconfia, tá? Você sempre tem que desconfiar. Alessandra, os homens estão muito mais vaidosos hoje em dia. Você nota o aumento da procura deles por tratamentos estéticos? Aumentou, né? A questão é justamente essa. A gente tem que manter a preocupação para saber como atender esse público masculino, né? O homem, na grande maioria das vezes, ele não se dispõe a ficar numa recepção de uma clínica de estética esperando, aguardando junto com mulheres. Por vergonha, por receio de como que o outro homem vai pensar, por que ele está lá, né? Então, hoje em dia, a vaidade, tanto masculina quanto feminina, foi aquilo que você começou a falar no início do programa. Ela não é só uma questão de beleza, ela é uma questão de bem-estar. Né? Os homens não gostam mais de ser peludo, gente. Eles não gostam mais. E o legal é que muitas mulheres incentivam os maridos. Exatamente. Né? Acho que isso é muito legal você ter um homem que tem uma barba feita, é muito legal você ter um homem que tem as mãos bem cuidadas, né? Uma pele tratada. Então, eu acho que é justamente isso mesmo. Faz muito sentido o que você começou a falar. Você acredita que a alimentação está muito relacionada? Sim, com certeza. A alimentação, a estética e o exercício físico, ela nos dá a certeza de um retorno positivo, né? A estética, ela não faz nada sozinha. Na nossa empresa, a gente preza muito por isso, para conscientização que o nosso paciente, o nosso cliente, ele precisa juntar esses 3 pilares. Ele precisa ter a certeza de que vai refletir na sua pele aquilo que você come, com certeza. E você é pós-graduada, né? Isso. Em estética. Em que aspectos que isso fez a diferença na sua formação e o que isso te diferencia dos profissionais que fazem os cursos muito rápidos de estética, como você mencionou no começo do programa? A pós-graduação, ela traz para a gente a certificação de tudo aquilo que você fez lá no seu curso técnico, né, na sua graduação. Ela me certifica, me garante, me dá segurança de poder fazer uma boa anamnese de uma pele, né, de poder trazer para o meu paciente a segurança do que eu vou propor a ele, de poder propor para você apenas aquilo que eu consigo entregar, né? Porque a estética, ela tem muito disso. Existem os protocolos já pré-firmados, mas cada ser humano é um ser humano individual, né? Então, eu preciso ter essa segurança e a pós-graduação, ela não termina, ela não me dá todo o conhecimento que eu preciso, na verdade. Um bom profissional nunca para de estudar. Né? Então, eu tenho profissionais que são que me inspiram, né? Algumas profissionais como Juliana Martins, Edivânia Poltronieri, Rafael Ferreira, que disponibilizam cursos, gente, que nos capacitam dia a dia. E, Alessandra, é um mercado que é uma área que tem uma evolução muito rápida. Então, também, se você não se atualiza, a cada momento surge um tratamento novo, mesmo, né? Porque as pesquisas também evoluem muito. Né? As meninas que trabalham comigo, né? A gente tem uma equipe lá muito concisa, uma equipe que nos dá a certeza de que todos os nossos clientes são tratados com o melhor do que elas têm. E elas buscam, porque nós incentivamos o tempo inteiro. Uma profissional que fica 6 meses sem estudar, ela estagna. Fica, né? É verdade. Então, Alessandra, desculpa, pode falar. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria que você deixasse algumas dicas para cuidados de saúde do dia a dia. Né? Dica principal, gente.
tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? É verdade. Então, um bom hidratante, né? A pele precisa beber água. Nós precisamos, enquanto ser humano, de água e a pele precisa. Tem aquela história, né? Também que o pH da água também influencia na pele, né? O pH da água. Então, vou dar uma dica super rápida. Quer alcalinizar o seu sangue? Tome lá um copo de água todos os dias em jejum com um limãozinho espremido. A gente alcaliniza o nosso sangue, né? Porque nós, quando nascemos alcalinos e vamos acidificando o nosso sangue com o decorrer do tempo. Olha, foi um prazer receber você foi aqui. meu. Muito obrigada, Prazer foi viu? meu. Parabéns Eu que aí pelo seu agradeço. trabalho e muito sucesso. Obrigada, viu? Obrigada. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem muito mais. Não sai daí não. Você sabia que existem técnicas para melhorar a relação de seus filhos com os estudos? Então, fique tranquilo e acompanhe o nosso Tira Dúvidas de hoje. A falta de concentração, preguiça e o uso excessivo de equipamentos eletrônicos interferem diretamente no aprendizado de crianças e jovens. Hoje vamos dar dicas valiosas que podem deixar seu filho mais interessado e envolvido nos estudos. Temos o prazer de receber aqui hoje as autoras do livro Socorro, Meu Filho Não Estuda, Thaís e Roberta Bendo. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Sejam bem-vindas. Bom, então inicialmente eu gostaria que vocês nos explicassem um pouco mais sobre esse projeto. Bom, o Socorro, Meu Filho Não Estuda é um projeto que tem pouco tempo, ele tem 2 anos, mas cresceu muito rápido. Então hoje nós temos um site. Nesse site a gente coloca dicas para os pais de como melhorar a relação dos filhos com os estudos. Então quando o filho está com preguiça de estudar, quando dá aquele estresse em casa na hora da tarefa. E pelo site também os pais podem mandar dúvidas que nós respondemos. Além do site, nós escrevemos parte do conteúdo de educação do site Catraca Livre e somos colunistas da revista Pais e Filhos. E fazemos palestras em escolas para falar com pais e também com professores. E a gente tem um único canal que a gente fala direto com os jovens, que é um Snapchat, que é o SOS Tenho Prova. Quais são as dúvidas mais frequentes? Então, nós temos até um ranking das dúvidas que nós mais recebemos, dos pedidos de socorro que nós mais recebemos. O campeão número 1 é meu filho tem socorro, meu filho tem preguiça de estudar. E nós até falamos para os pais que calma, porque a boa notícia é que você não está sozinho. No mundo inteiro a gente tem ouvido esse pedido de ajuda dos pais. E a outra notícia é que não importa a idade, desde a educação infantil até o final do ensino médio ou mesmo na universidade, tem solução. Existem técnicas para você reverter o quadro e o seu filho começar a estudar de uma forma mais envolvente, interessado e ter melhores resultados. Que bom. Então, como deixar as crianças mais focadas no estudo? Bom, a primeira dica que nós damos é que você precisa ajudar seu filho a desenvolver o senso de responsabilidade. Então, a criança sozinha, ela não vai aprender o que ela precisa desenvolver para aplicar na hora da tarefa. Então, assim, não é na hora de estudar que ele vai aprender a ter responsabilidade. Como que o pai ensina isso antes? Dividindo com o filho alguma tarefa dentro de casa. Então, arrumar a própria cama, guardar os brinquedos, ajudar a colocar e tirar a mesa das refeições, ajudam a desenvolver senso de responsabilidade, ajudam na autoestima, porque depois que o filho faz o dever dele, você elogia, e isso prepara a criança para sentar e fazer a tarefa mais envolvida. Mas para isso gerar responsabilidade tem que ser uma atividade constante. Então, por exemplo, todos os dias ele tem que acordar e arrumar a cama. Não de vez em quando, Não, hoje, não é quando der precisa vontade. ser uma atividade. Isso, tem que realmente combinar. Uma regra. Porque hoje em dia, na melhor das intenções, os pais até falam para os filhos: eu cuido de todo o resto, a sua única obrigação é estudar. E na verdade isso não está sendo bom para o resultado que os filhos estão tendo nas escolas. Porque fica uma sensação de que estudar é chato, porque é a primeira e a única vez que, se ele não fizer, ninguém pode fazer por ele.
Então, se ele entender isso em outras atividades, e nas palestras nós falamos para os pais, né? Que assim, nem sempre você lava a louça ou arruma o seu quarto porque você está morrendo de vontade de fazer aquilo, mas você sabe que se você não fizer, depois aquilo vai retornar e você mesmo vai ter que fazer. Então, quando a criança aprende isso, o cérebro dela assimila que ela tem uma responsabilidade, que terminar aquela tarefa é bom, porque depois ela tem a sensação de que ela fez e está pronto. Aí ela aplica isso na hora da tarefa. Ninguém vai poder estudar no lugar dela. Por isso que as mães precisam dividir a responsabilidade, porque senão a lógica que o cérebro segue é que, bom, eu vou esperar, alguém vai fazer isso por mim, como faz na roupa, como faz com a louça, como faz com tudo. Além disso, existe um outro benefício de dividir a tarefa doméstica, que é ajudar o cérebro a formar memórias de procedimentos. Isso significa entender que as ações têm começo, meio e fim. E a criança que tem memória de procedimento pobre, ela tem dificuldade, por exemplo, em aplicar as operações matemáticas. Ela pode até aprender as 4 operações, mas depois ela não consegue aplicar, por exemplo, num problema na hora da prova. E se ela for mal na prova, ela deve ser punida? Não, não deve ser punida. Então, esse é um dos outros dos campeões que a gente recebe de pedido de socorro, bom, a mãe falando, ou o pai, já tirei o celular dele, já tirei a TV, já está sem videogame, e ele continua indo mal, continua trazendo bilhete da escola. E, na verdade, a gente gosta de falar que quando o pai tira como castigo, recebeu uma nota baixa e a criança fica uma semana sem celular. O cérebro da criança entende que, bom, eu fiz uma coisa errada, mas eu já cumpri minha pena, fiquei sem celular. Então não tem problema eu fazer a coisa errada de novo. Ele não entende o que ele tem que fazer para da próxima vez não tirar a nota baixa. Então a gente gosta de falar para os pais, ao invés de tirar as coisas dos seus filhos, dê para ele mais responsabilidade quando ele vier com uma nota baixa ou um bilhete da escola. Então realmente senta com ele e fala, você tirou 5, qual é a sua meta para o próximo bimestre? Quanto você vai tirar? Daí o filho que vai estabelecer a meta, porque ele se compromete, é uma meta que ele está estabelecendo para ele mesmo. Ele fala, 7, tá bom, agora vamos listar o que você vai fazer para conseguir o 7. Daí o filho, de novo, vai e faz a lista do que ele se compromete a fazer. Então, na verdade, é dar um trabalho a mais para a criança, ao invés de deixá-la sem as coisas que, na verdade, não tem resultado nenhum. E muitas vezes, por questão mesmo do excesso de uso de tecnologia, o cérebro está viciado com um retorno muito rápido, muito imediato, que a tecnologia dá, mas que a vida real não tem. Então, ele tem que aprender a se concentrar, a assistir uma aula. Então, esse ensinamento precisa acontecer em casa. Mas a tecnologia tem benefícios também. Então, por isso que nós falamos, não tire a tecnologia, porque hoje, seu filho, até a questão de convívio social está ligado à tecnologia. Mas tem que dosar, porque o excesso de tecnologia, sim, atrapalha. Mas não é tirar a tecnologia, é introduzir outras atividades para que aconteça o equilíbrio. E a questão da concentração? Até no começo do programa nós também já falamos sobre isso. Existe alguma técnica para deixar a criança mais concentrada na hora de estudar? A concentração, a gente gosta de falar o começo na mesma linha daquilo da preguiça de estudar. Que não é na hora que seu filho senta para fazer tarefa que ele vai aprender a se concentrar. E normalmente é nesses momentos que os pais querem que os filhos aprendam. Na hora de estudar, a criança tem que aprender a se concentrar. E não, a criança tem que aprender a se concentrar durante outros momentos da rotina da casa, para quando ela sentar para estudar, isso já ser uma coisa que ela sabe fazer. E como ensinar o filho a se concentrar? Bom, primeiro dando o exemplo, porque a gente vê muito que os pais falam para os filhos, faz uma atividade de cada vez, mas os filhos não, mas os próprios pais não fazem. Então a gente gosta de falar para os pais, tenta estabelecer que em uma refeição do dia, todo mundo vai deixar o celular carregando em outro quarto e vai fazer a refeição só conversando, nada de tecnologia no meio. Porque existe um mito de que essa geração de hoje é a geração multitarefas, porque realmente eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo e sofrem uma pressão muito grande para estar conectados em muitas coisas, falando com muitas pessoas, mas o cérebro da geração de hoje aprende do mesmo jeito que aprendia o cérebro do nosso tataravô. Ele precisa focar e precisa aprender a se concentrar em uma atividade de cada vez. E a criança só aprende isso quando ela vive na rotina da casa mesmo, e não quando ela senta para estudar. Então, para crianças menores, nós até sugerimos que quando a criança estiver brincando com joguinhos, com peças de montar, que desliga a televisão.
Guardou o brinquedo? Agora assiste televisão. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, porque senão na hora de sentar para fazer a tarefa ou entender um conteúdo da escola, a criança não consegue fazer isso, porque o cérebro dela está habituado, viciado com uma sobrecarga de informações e não existe como a aprendizagem acontecer se a criança não focar em uma coisa só. O estabelecimento de regras rígidas é indicado na infância? Então, um dos fatores que está causando o baixo desempenho escolar é a falta de limites dentro de casa. Só que não adianta dar as ordens, é combinar com os filhos e fazer com que aquilo que foi combinado seja cumprido. Como que os pais fazem isso? Primeiro, tem que acreditar que o filho é capaz de combinar alguma coisa e cumprir, porque geralmente os pais falam para nós quando a gente fala assim, olha, então você vai, por exemplo, todo mundo almoçar sem computador, sem televisão, sem celular. Ah, mas o meu filho não vai conseguir. Nós falamos assim, então, a primeira coisa, você tem que acreditar que ele é capaz. Porque hoje em dia as crianças e os adolescentes, eles têm tanta facilidade em entender coisas que nós não conseguimos da tecnologia, porque eles não seriam capazes de entender outros momentos ou atividades. Eles são capazes. Bom, estabelece, combina, por exemplo, a questão de dividir uma tarefa, arrumar o quarto, e faz se cumprir. Como que você faz cumprir? Você fala pouco quando ele não faz, e você elogia muito quando ele faz. O que acontece hoje na realidade é o inverso disso. Quando a criança não faz, a mãe fala muito. E o pai chega e conta para o pai, e conta para a avó, e conta para todo mundo e fala com a criança. Quando ela faz, aquilo passa como se nada tivesse acontecido. E a mensagem é, eu chamo atenção quando eu faço o errado, então vou continuar fazendo o errado ou deixando de fazer o certo. Então combina e fala, pô, então a partir de amanhã você que vai fazer. Quando você passar, se ele fez, muito elogio, porque o cérebro precisa. O elogio é a recompensa que gera o desejo de fazer aquilo novamente. Se ele não fez, olha, o seu quarto que nós combinamos, e sai. Não pode ficar ali dando um sermão de meia hora, porque daí a mensagem vai errada para o cérebro. Oba, estou chamando a atenção. Então você tem que reverter esse quadro de que chama atenção pelo errado. E aí eu falo para os pais, respirar fundo, passa, fecha a porta do quarto e deixa, como se não fosse com você. E a consequência vai voltar para ele, porque quando ele chegar lá o quarto está arrumado, além de outras coisas, agora ele tem o quarto também. Mas eu acredito que você é capaz de arrumar, tá ali o seu quarto, é para você. O papo está muito bom, mas vamos para um rápido intervalo, não saia daí que já voltamos com muito mais miscelânea. Olá, já estamos de volta com o Miscelânea e hoje nós recebemos aqui as autoras do livro Socorro, Meu Filho Não Estuda. Antes de retomarmos a nossa entrevista, nós vamos ao momento gastronômico deste programa, Receitas do Chefe. Olá, meu nome é Fernando, sou aluno da Gastronomia Univap e hoje vou ensinar vocês a fazer chips de abobrinha. Ingredientes para a receita de chips de abobrinha: 2 xícaras de óleo, 1 xícara de farinha de trigo, 2 abobrinhas italianas cortadas em fatias finas, pimenta do reino a gosto, sal a gosto. Com as abobrinhas já fatiadas, seque-as para evitar que o óleo espirre. Bom, para secar você utiliza o papel toalha, é só você colocar em cima e fazer pressão. Bom, em uma vasilha, coloca a farinha e tempera ela com sal. Dá uma mexida para evitar que o sal fique só focado em um ponto. Visualmente você percebe que o sal sumiu, daí você pode temperar com a pimenta do reino. Dá uma mexidinha para evitar tudo num lugar só. Agora a gente vai começar a empanar. Passe as fatias de abobrinha na farinha de trigo e tire o excesso. Para tirar o excesso, só você dá uma batidinha que já tá bom. Agora é só fritar. Quando a casca começar a dourar, já pode retirar.
Com a ajuda da escumadeira, retire as fatias e coloque em cima do papel toalha. Deixe o óleo escorrer para ficar bem crocante. Agora é só servir com o molho de sua preferência. Essa foi a receita de hoje, espero que tenha gostado. Bom apetite! Estamos de volta com as nossas convidadas, autoras do livro Socorro, Meu Filho Não Estuda. Recebemos aqui uma pergunta via WhatsApp da Juliana Santos. Ela quer saber com quantos anos ela deve dar um celular para a filha dela. Pois é, essa é a grande um polêmica. dilema, Então, na verdade, não existe uma idade que a gente pode determinar. Quanto mais o pai puder adiar esse presente, melhor, porque o cérebro terá mais tempo para aprender a se concentrar, para brincar com o que de fato gera amadurecimento na parte cognitiva do cérebro, mas nós somos totalmente a favor da tecnologia no lugar dela. Então, seja qual for a idade que o pai sentiu que vou dar, seja qual for o motivo, então a sugestão é equilibrar com 3 pontos que são fundamentais. Dormir pelo menos 8 horas por noite, fazer atividade física 2 ou 3 vezes por semana e ter o tempo de leitura e de estudo. Se for uma criança que ainda não lê, para desenhar, pintar, para o pai ler para ela, conta como tempo de leitura e de estudo. Na verdade, tem um quarto aí que é fazer a responsabilidade que ele tiver dentro de casa. Sim, a tarefa que o pai dividiu com ele pode ser uma criança de 2 anos que tem que guardar o seu próprio brinquedo. Então, ele está cumprindo, está dormindo a noite toda, faz a tarefa que foi combinada com ele tem o tempo dele de atividade física, que pode ser uma caminhada, um passeio no parque, mas faz atividade física. Então, se ele está cumprindo tudo isso, não tem problema o tempo que ele fica no celular, até porque vai sobrar tempo que não é tempo em excesso para isso. E o equilíbrio vem do que se faz fora da tecnologia. Então, adia o quanto der, mas quando entregar, combina que tem esses fatores a serem cumpridos. Tem mais uma pergunta que nós recebemos da Renata Nascimento. Ela quer saber um pouco sobre os distúrbios de aprendizagem, o que os pais devem pesar e quando que os pais devem se atentar que o filho pode ter algum distúrbio de aprendizagem. Bom, o que a gente gosta muito de falar para os pais é que antes de diagnosticar qualquer coisa, para eles tentarem colocar em prática algumas das dicas que a gente dá, que é, o seu filho está com alguma responsabilidade em casa? Ele está fazendo uma atividade de cada vez em alguns momentos da casa, alguns momentos da rotina. Então, outra dica que também eu não dei no primeiro bloco era, senta com seu filho e assiste um filme inteirinho sem nenhum de vocês dois mexerem no celular. Vai ser um desafio para os dois, mas se vocês conseguirem, é uma prática muito boa de concentração. Então, a partir do momento que a criança tem a responsabilidade, pratica coisas fora do mundo da tecnologia em casa e ainda está dando trabalho, ela ainda acha que pode ter algum problema, algum distúrbio de aprendizagem, sim, daí ela pode levar para um especialista para ver se é o caso. Porque muitas vezes, na verdade, o que falta é só uma pequena mudança de rotina na casa, que a gente gosta de falar que são coisas simples, mas não fáceis, porque é um desafio para os pais, né? E, então, tentar essas pequenas mudanças, depois que tiver tentado, daí sim, ir atrás de um especialista. Talvez o maior desafio seja o pai perceber tudo isso, né? Porque muitas vezes ele culpa o filho. Meu filho é preguiçoso, mas acho que ele não percebe o que ele também está fazendo, né? Acho que o pai conseguir enxergar já é um avanço enorme, né? E de que tem coisa que é papel dele, assim, não da escola só. Coisas que são importantes para o aprendizado, mas precisam acontecer em casa. É para dividir mesmo, para a criança ser educada em casa e na escola ela vai para aprender. Mas muitas vezes o pai tem a questão da escola está chamando de... Talvez pensando num caso de déficit de atenção, e aí você vai observar a rotina em casa, essa criança assiste TV, brinca, ouve música, vai no computador, tudo junto. Então, assim, ele não tem déficit de atenção na escola, ele não aprendeu a focar em uma coisa só. Então, ele chega lá e tem que ficar por 2 horas sentado, prestando atenção em alguma coisa, ele não sabe fazer isso, não é que ele não quer, ele não aprendeu a fazer isso. E a partir do momento que tiver algum diagnóstico, não usá-lo como desculpa para todas as outras coisas.
todo mundo tem uma necessidade especial para aprender, cada um aprende de um jeito. Então, se você tiver um diagnóstico do seu filho, que ele tem alguma coisa diferente para aprender, é importante ter consciência de que todo mundo precisa de uma coisa diferente para aprender e não usar como desculpa. Mostrar para ele que ele consegue, apesar disso, consegue superar esse obstáculo e aprender apesar disso. E depois de já crescido, já formado, né? Tem como corrigir essa questão de se concentrar em uma coisa de cada vez? Tem sim. Então, no Snapchat, a gente tem seguidores de 9 anos, até pessoas que estão prestando concurso, fazendo faculdade de Direito. Eles mandam todos os tipos de dúvida lá. Bom, então tem jeito, o nosso cérebro pode mudar a qualquer momento que a gente mudar os nossos hábitos. Então, é uma dica bem prática que a gente gosta de dar para todas as idades, que daí é para a hora do estudo mesmo. Usar um timer, aqueles cronômetros de cozinha mesmo, e colocar 30 minutos no timer na hora que começar a estudar. Começa a estudar, quando despertar os 30 minutos, coloca 5 minutos e tira esses 5 minutos de intervalo. Durante os 5 minutos, a pessoa tem que se levantar e pode beber água no banheiro ou só dar uma voltinha. Quando despertar de novo, volta, coloca 30 e volta a focar na atividade. Isso é muito importante porque o nosso cérebro ele precisa de oxigênio para funcionar. E quando a gente fica 30 minutos focado na tarefa, ele vai perdendo oxigênio, vai perdendo energia para funcionar mesmo. E a gente vai aprendendo menos. Então, quando ele faz esse intervalo de 5 minutos com movimento, ele se oxigena e se prepara para os próximos 30 minutos de estudo. Isso é uma dica muito boa, muito fácil de aplicar e que dá para ver o resultado muito rápido. E é o fim dos pais, que a gente pede para os pais não falarem, senta lá agora e não levanta enquanto você não terminar toda a tarefa. Essa frase é clássica. Inventa isso, senta lá agora, daqui 30 minutos levanta, se mexe, faz alguma coisa, dá 5 minutos de intervalo e volta, para qualquer idade. E existe um termo que se chama neuroplasticidade, que é a comprovação recente que os neurocientistas acharam de que o cérebro é capaz de se recompor em qualquer idade, desde que você use técnicas adequadas para isso. A principal delas, a atividade física, que ajuda muito. Tem mais uma pergunta que nós recebemos, a Fernanda Santana. Ela quer saber se a leitura de livros em tablets pode substituir a leitura do livro impresso. Então, a leitura do livro em tablet é muito bom se ele for, ou eu não vou ler nada, ou eu vou ler o livro no tablet, tá ótimo, ele está lendo. Mas é muito importante não substituir completamente, porque já foi comprovado que o nosso cérebro começa a ficar viciado também nessa leitura digital, porque ali do lado aparecem algumas coisas, sobe notificação, pisca coisa. Já tem até um estudo que mostra que o cérebro das crianças de hoje, ele já aprendeu a focar só no meio de tudo que ele vê, porque normalmente nas redes sociais, em qualquer lugar online, o lado é tudo propaganda, né? Então, quando a gente dá palestra para a professora, a gente fala, coloca a informação principal bem no meio da lousa, porque eles já estão acostumados a ignorar tudo que está do lado. Então, assim, a leitura é muito importante em qualquer meio que ela tiver, em qualquer formato, mas ainda não substitui o livro ali, que na verdade é para você treinar a concentração mesmo. Você quer adicionar alguma coisa? Porque isso, ó, quando você lê no meio digital, você tem a questão da variação da luz e a questão de qualquer momento a possibilidade de piscar ali que chegou um e-mail, que entrou uma mensagem, e isso te desconcentra da leitura e te reforça o vício de que você precisa parar porque tem alguma outra coisa mais importante acontecendo. Então, de novo, o equilíbrio. Não faz mal você ler um livro no tablet, mas leia também no formato impresso. Temos mais uma dúvida aqui da Vera Coelho. Ela nos perguntou via WhatsApp: o excesso de atividade e compromissos na infância podem atrapalhar a absorção dos conteúdos na sala de aula? Sim, porque o excesso de atividades que as crianças têm hoje, quando é compromisso, ele está gerando a falta de tempo para brincar. E é durante a brincadeira que a criança desenvolve algumas áreas do cérebro. Por exemplo, o sistema de equilíbrio, que ele fica dentro do nosso aparelho auditivo, aqui responsável pelo equilíbrio, ele se desenvolve bem na criança de 2 a 5 anos de idade, quando ela brinca em trepa-trepa, gangorra, gira-gira. Então, uma criança de 11, 12 anos que não consegue se concentrar na escola, provavelmente ela brincou pouco no parquinho de diversões.
Outra questão é da criatividade. A criança que brinca de montar a casinha, monta a barraca, monta ali o restaurante, ela está desenvolvendo a criatividade e enriquecendo a memória de longo prazo, que é essencial para a aprendizagem. Então, os momentos de brincadeira livre, sem controlar quem ganhou, acabou o tempo, vamos embora, são fundamentais. E aí, o excesso de atividades prejudica nesse sentido. E os momentos sem fazer nada também, que são muito importantes para a criança não só relaxar, mas também estimulam a criatividade. E outro fator que eu queria colocar para vocês aqui é a superproteção, né? Porque tem pais que eles querem poupar o filho de solucionar problemas, conflitos, querem ajudar muito ali na hora da tarefa. E como medir isso também, o meu carinho que eu tenho pelo meu filho e para também não superproteger? Bom, a dica número 1 é mostrar que você acredita que ele consegue resolver sozinho, para quando você não estiver perto, ele acreditar nisso. Uma coisa que acontece muito é o filho chegar com alguma reclamação da escola, contando para os pais, e os pais já começarem a falar mal da escola para o próprio filho, daí leva o filho junto, vai para a escola e fica falando, brigando com a professora, e o filho ali no meio só sai... Ele acha que só está ganhando, porque, bom, a briga, eu fiz uma coisa errada e a briga virou entre os dois, então eu não tenho culpa, responsabilidade de nada. E também, de uma certa maneira, ele aprende a manipular, né? Então, exatamente. E a questão mesmo na hora da tarefa, que muitas vezes os pais, eles pedem socorro para nós, dizendo assim, não, mas a forma como ele aprendeu a somar ou a dividir agora é diferente da que eu aprendi. E eu estou desesperado sobre como que eu vou ajudar ele a fazer a divisão. E é exatamente a situação que a gente fala assim, não, a sua ajuda é estando presente e dando suporte. A divisão que ele não conseguiu fazer ali na tarefa, ele te explica o que ele não conseguiu e você fala para ele amanhã, você vai para a professora e fala para ela, olha, essa continha que eu não consegui, eu preciso que você me explique de novo. O pai não precisa saber o conteúdo, mas alguns pais vão procurar em livro, ligam para alguém e aprendem a fazer o cálculo para daí fazer para o filho. É uma superproteção que vai gerar uma criança, depois um adolescente, até um adulto, dependente de alguém que faça por ele. Então nós falamos, então fala para o seu filho procurar, olha, eu estou aqui, esse você não entendeu, ótimo, então esse aqui amanhã você pergunta para a professora. No dia seguinte, a professora explicou, agora me explica como que faz. Então você está ainda dando atenção, acompanhando, mas você está empurrando para que ele assuma a responsabilidade e não fique super protegido, que no futuro isso vai gerar problema, muito cedo isso vai gerar problema para ele mesmo, né? Sem dúvida. Nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada por terem participado. Vocês querem deixar algum contato? O site de vocês? Bom, eu acho que é legal deixar o nosso site, que os pais podem mandar dúvidas por lá, podem ver as dicas, os vídeos no YouTube, que é www.meufilhonãoestuda.com.br. Legal, olha, foi um prazer enorme receber vocês aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu aí aproveitou bastante, inclusive eu, sou mãe. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. A Miscelânea de hoje fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau, tchau.